Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Eu vou correr um pouco, tá bom? Eu tenho bastante coisa que eu gostaria de dizer nessa manhã, então eu vou correr um pouco. Eu peço para que você preste bastante atenção, não tire a atenção do colega que está do seu lado, tá certo? Não converse e procure prestar bastante atenção, porque eu vou acelerar e eu acho que é muito importante que você ouça aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Eu quero refletir com os irmãos nesse momento sobre as melhores bênçãos no melhor lugar. As melhores bênçãos no melhor lugar. E que melhor lugar é esse? Em Cristo. As melhores bênçãos no melhor lugar. Recebemos aonde? Em Cristo. Essa é uma expressão que se repete pelo menos 10 vezes de maneira diferente nesse texto que a gente acabou de ler. De repente você não prestou atenção nisso, mas a gente vai meditar nessa palavra. As melhores bênçãos estão no melhor lugar. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Veja só, o autor da carta, o apóstolo Paulo, se apresenta no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão em Éfeso. O autor, escrevendo aos Éfesos, provavelmente está preso. Ele relata isso no capítulo 3, verso 1 e no capítulo 4, verso 1. E nós também afirmamos isso pelo texto de Atos, capítulo 28, versos 16 a 21. Paulo provavelmente está preso em Roma. Mas apesar de Paulo estar preso, apesar dessa... É o microfone? Som. Apesar de Paulo estar em uma situação adversa, nós não encontramos um apóstolo escrevendo triste. Paulo não está triste, pelo contrário. A carta começa com uma expressão de louvor, de alegria. Paulo está preso, é uma situação adversa, mas ele abre a carta com um poema. Você talvez não tenha percebido isso, mas se trata de um poema de louvor a Deus. Eu vou explicar por que a gente pode entender que essa palavra é talvez até mesmo um cântico, até um cântico de louvor a Deus por todas as bênçãos que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Para isso, queria que você prestasse muita atenção no verso 3. O verso 3 tem alguns detalhes especiais, tá bom? Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, a gente vai nesse verso, eu vou demorar um pouco mais de tempo para a gente poder entender cada detalhe que o versículo traz para nós e compreender, porque isso é um poema de alegria, de louvor a Deus, pelas bênçãos que nós recebemos nele, através de Cristo Jesus. Primeira evidência disso para nós é a própria palavra bendito. Bendito seja Deus e Pai, bendito.
Essa expressão que foi usada no texto em grego, eulógio, é o equivalente do hebraico baruch. São palavras semelhantes, traduções semelhantes, que significam abençoar, bendizer, louvar, exaltar. É uma expressão rabínica, é uma expressão que indica um poema de louvor. Então, Paulo abre o seu texto aos Efésios com uma expressão de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Quando ele diz, bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando a Deus. Para quê? Paulo deseja louvar a Deus, porque ele reconhece que se nós recebemos bênçãos e recebemos as melhores bênçãos no melhor lugar, a fonte dessas bênçãos é quem? Deus o Pai. Recebemos em Cristo, mas a fonte é Deus o Pai. Então, Paulo abre louvando a esse Deus que é a fonte de toda a bênção que nós recebemos. Depois ele diz que nos abençoou. Então, nós já somos abençoados, irmãos. Nós já somos um povo abençoado. Nós não estamos ainda para ser abençoados. Nós já fomos abençoados, entenda isso. Enquanto o mundo se desespera e uns tentam comprar as bênçãos de Deus e outros ainda fazem por merecê-las, tentam fazer por merecer de alguma forma, o fato é que o texto diz que Deus já nos abençoou, que Deus já concedeu as maiores bênçãos no melhor lugar para nós. Nós não estamos ainda esperando um porvir que seja melhor de Deus, nós já recebemos. Somos um povo abençoado, embora nem sempre, cá uma observação aqui importante, abre um parênteses, embora nem sempre nós nos damos conta do quanto nós já somos abençoados. O fato é que nós somos abençoados. E por que somos? Porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Nos abençoou, e nos abençoou com quantas bênçãos? Diz o texto, com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Paulo aqui deseja expressar a amplitude dessas bênçãos. Um grande Deus nos abençoou por seu grande amor com as grandes bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora, isso aqui tem um detalhe interessante, porque lá no Velho Testamento, quando Deus desejava recompensar o seu povo pela sua obediência, sua palavra, Deus concedia ao seu povo riquezas. Bênçãos materiais. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então, as bênçãos materiais, a prosperidade do seu povo, era um sinal para o povo judeu de que Deus estava aprovando a sua conduta. Então, Deus ia lá e abençoava e dava ao seu povo riquezas e bênçãos materiais. Mas agora não, na nova aliança, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos muito maiores, bênçãos muito melhores. Tudo o que nós precisamos para ter uma vida cristã bem-sucedida. Ele faz isso não pelos méritos do seu povo, não pela obediência do seu povo. Agora Deus faz isso pelos méritos e pela obediência de Cristo. De Cristo. Então, se no passado o seu povo obedecia e Deus, como resposta a essa obediência, dava bênçãos materiais, agora, por causa de Cristo, da obediência de Cristo, Ele nos concede bênçãos muito melhores, bênçãos muito maiores, bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais sempre foram e sempre serão mais importantes para o povo de Deus do que as bênçãos materiais. Embora nem sempre consigamos enxergar isso. Por isso, na segunda seção desse capítulo, Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do coração da igreja, para que a igreja possa compreender essas coisas. A gente vai ver isso na próxima mensagem, no próximo domingo. A oração de Paulo para que a igreja em Éfeso possa ter os seus olhos abertos, para que o Espírito ilumine os seus olhos, para que elas possam enxergar que eles são ricos das melhores bênçãos, mas no melhor lugar. E ele diz, nas regiões celestiais em Cristo, as ricas bênçãos que temos se encontram nas regiões celestiais em Cristo. Uma pessoa não salva se interessa pelas coisas da terra, se preocupa com as bênçãos materiais, já o crente pelas coisas do céu. Escute,
Uma pessoa não salva se preocupa apenas com as bênçãos materiais, com as coisas da terra. Uma pessoa salva se preocupa com as bênçãos do céu, com as bênçãos que recebe nas regiões celestiais. Agora, olha que interessante, uma curiosidade. A cidade de Éfeso era rica financeiramente, muito rica. Uma grande capital da Ásia Menor. E ela é conhecida como o Banco da Ásia. Imagina, em todo o Império Romano, uma cidade é conhecida como o banco desse império lá na Ásia. E o banco é onde a gente guarda o quê? O dinheiro. A cidade abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo, o grande templo da deusa Diana. E que, embora naquele templo ocorresse muita idolatria, o templo também era fonte de grande riqueza para os efésios. Grande riqueza. Agora é por isso que é importante nós percebermos como Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso que a sua verdadeira riqueza, ouça, a sua verdadeira riqueza não está nas coisas do mundo, mas em Cristo. Então Paulo está dizendo para uma grande cidade, para um grande povo que possui uma grande riqueza material. E Paulo está dizendo para esse povo que a sua verdadeira riqueza não está naquilo que eles possuem no bolso, mas naquilo que eles possuem em Cristo. Que essa é a verdadeira riqueza. Que essas são as melhores bênçãos no melhor lugar, e eles já têm isso. Aquele povo de Éfeso podia se orgulhar da sua riqueza por causa do grande templo da deusa Diana, mas Paulo está dizendo assim, não. Celebrem a Deus, louvem a Deus, sejam felizes diante de Deus, louvando a Ele, não pela riqueza que vocês têm no banco, mas pelas riquezas que vocês têm em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Igreja, escute, em nome de Jesus. A minha oração também é a mesma de Paulo nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus abra de uma vez por todas os olhos do seu coração. Para que você enxergue o quanto você é rico e não se dá conta disso. O quanto você é rico das melhores bênçãos, no melhor lugar. Essa é uma expressão importante que vai se repetir várias vezes em Cristo. Em algumas vezes ele vai dizer nele, em outra, no amado. Mas o tempo todo ele está repetindo isso, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, vamos analisar um pouco sobre essas riquezas que Paulo nos apresenta. Paulo fala de riquezas que nós recebemos sempre em Cristo, mas através de 3 pessoas diferentes. Então, Paulo vai falar da maravilhosíssima obra da salvação, mas agora ele vai dizer o que o Pai fez, o que o Filho fez e o que o Espírito Santo fez. O que cada uma das pessoas da Trindade fez por cada um de nós nessa obra da salvação. Primeiro, ele nos apresenta a bênção que nós recebemos no Pai. Então, o porquê nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos que recebemos no Pai. A primeira delas, ele nos elegeu. Em alguma tradução, talvez a sua aí no verso 4, está escrito, ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos elegeu quando, diz o texto, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo. Antes da quê? Da fundação do mundo. Pense nisso. O texto está dizendo para mim e para você que antes de Deus criar todas as coisas, como diz o livro de Gênesis, lá no princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Antes de Deus criar tudo que havia no céu e tudo que havia na terra, Ele escolheu você. Ele nos elegeu em Cristo. É isso que ele está dizendo. Porque não faria sentido Deus criar todas as coisas sem esse caminho para a redenção de todas as coisas. Então, por isso, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa é saber que nós somos um povo escolhido do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Como disse Jesus, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. João 15, verso 16. Que coisa maravilhosa saber que Deus nos escolheu. Deus me escolheu.
sendo eu um miserável pecador. Mesmo na corrupção do nosso coração, ainda assim Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Se dependesse de nós, nós jamais teríamos escolhido ao Senhor. Se dependesse de você, você nunca teria escolhido ao Senhor. Não pense que você veio para a igreja porque você escolheu a Deus. Você veio para aqui hoje porque Deus te escolheu. Porque se dependesse do seu coração corrupto pelo pecado, nós jamais escolheríamos as coisas de Deus. Entenda isso. Nosso coração é corrompido. Nossa natureza é pecadora. Se dependesse de nós, nós jamais escolheríamos a Deus. Rejeitamos tudo o que vem de Deus. Então Deus toma a iniciativa na salvação e Ele faz isso antes da fundação do mundo. Agora, por que, pastor, Deus faz isso antes da fundação do mundo? Deus faz isso antes de que eu e você pudéssemos fazer qualquer coisa na tentativa de merecer salvação. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, o que foi que eu e você fizemos que atraiu essa intenção de Deus? Nada. Absolutamente nada. Você não existia, foi muito antes de tudo isso. Deus escolheu, Deus nos escolheu. Antes de qualquer tentativa humana de obter a salvação pelo mérito, Ele nos escolhe. Sabe por quê? Porque se Deus fosse escolher pelo nosso mérito, nós iríamos para onde? Para o inferno. Você tem dúvida disso? Absolutamente nenhuma, pastor. Eu vivo falando o que não deveria, eu vivo fazendo o que eu não deveria, eu vivo pensando o que eu não deveria. Então, se Deus fosse nos escolher com base nos nossos méritos, nós iríamos para o inferno. Mas louvado seja Deus, é isso que Paulo está dizendo. Louvado e bendito seja Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós fizéssemos qualquer coisa. Nos escolheu em si mesmo. Ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos. Ele fez para sermos santos e irrepreensíveis e não para o pecado e os desejos do mundo. Pastor, você está falando com isso que porque Deus me escolheu eu posso viver de qualquer jeito? Absolutamente que não. Olha o que o texto fala. O texto diz assim no verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando Deus nos escolhe, Ele o faz com um propósito. De quê? De uma vida santa, de uma vida íntegra, de uma vida na sua presença, de uma vida cheia da plenitude de Cristo em você, não para uma vida de pecado, não para uma vida mentirosa, não para uma vida de religião, não para uma vida de falsidade, mas para uma vida íntegra na presença de Deus. Ele escolheu você para isso. Escolheu você para isso. Não para uma vida miserável, mas para uma vida plena da sua presença, cheia do seu Espírito. É para isso que Ele te escolheu. Ele te escolheu para isso. O que mais Ele fez por você? Ele te adotou. Agora, olha que interessante. Éfeso tinha um grande templo da deusa Diana e diversas mulheres, como prostitutas cultuais, serviam nesse templo. Não é difícil presumir que a cidade fosse cheia de quê? Órfãos. Órfãos, crianças que nasceram fruto de uma relação ali indesejada, crianças que nunca foram planejadas, filhos que nunca foram planejados. Mas olha só que interessante que Deus faz. Olha o que diz o verso 5. E nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos o quê? Diga bem forte. Filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, nós devemos louvar a Deus porque Ele nos adotou. Ele nos adotou. Nós somos seus filhos, somos parte da sua família. Você pode até já ter ouvido falar de gravidez indesejada, mas você nunca ouvirá falar de adoção indesejada. No adotar foi o desejo do Pai, segundo a boa determinação da sua vontade, diz o texto. Um processo legal para quem não tinha nenhuma ligação com Ele. Ele nos deu um novo nome, nos deu uma nova família e nos deu novos privilégios. Nós não somos mais órfãos. Temos um Pai que está no céu, que cuida de nós, que nos ama, que nos escolheu. Deus nos adotou, significa que Ele escolheu ser o nosso Pai.
Não foi eu que escolhi ser seu filho, mas ele escolheu ser o meu pai, cuidar de mim, me dar um nome, me dar uma família, me dar o privilégio de ser um filho, de pôr o seu nome lá, ó. Quando uma criança é adotada e recebe o nome daquela família, agora você tem o nome da nossa família. Deus fez isso comigo e com você. Te deu um nome, te deu privilégio. Você não é alguém largado pelo mundo. Você não é alguém abandonado por aí. Você pode até se sentir sozinho, mas você não é sozinho. Você tem uma família. Você pode até às vezes abrir mão dessa família, mas você tem uma família. Você tem privilégios. Você pode até não exercer, mas você tem privilégios. Você tem o privilégio da palavra, de saber que Deus fala com você, seu pai fala com você. Você tem o privilégio da oração, saber que Deus ouve você. Você tem o privilégio da comunhão da igreja, saber que você tem irmãos e irmãs espirituais, uma família espiritual. Você pode até não usufruir desses privilégios, mas você é alguém com privilégios. E você recebe esses privilégios porque Deus te adotou. Você não é um órfão abandonado. Imagine o povo de Éfeso ouvindo isso. Imagine alguns irmãos daquela igreja que talvez fossem frutos de uma gravidez indesejada de suas mães, dizendo assim, não, Deus me adotou. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. O que mais? Nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu em Cristo, através do Filho. Paulo fala no verso 7, Ele nos redimiu. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. O que significa? Significa que Deus pagou um preço da nossa liberdade. Estima-se que naquele tempo havia cerca de 6 milhões de escravos em todo o Império Romano. 6 milhões de pessoas que eram tratadas como objeto. Pense nisso. Pessoas que eram compradas e vendidas como se fossem um objeto. E então, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, Ele comprou a liberdade de vocês. É isso que significa a expressão, Ele nos redimiu. Deus comprou a nossa liberdade. Nós éramos escravos do pecado, apenas um objeto para o mundo. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que para o mundo você é um objeto? Igreja, preste atenção, em nome de Jesus. Você tem dúvida que para o mundo você é um objeto? Você vale o que tem. Consomem você, para não usar outra palavra. E depois de consumir você, descartam você. Como se não fosse nada. Como se fosse um produto. Uma propriedade. Que eu compro, eu uso para o meu benefício, e quando essa propriedade não me serve mais, o que eu faço? Eu jogo fora. O mundo consome você. Você acha que consome as coisas no mundo? Não, o mundo consome você. Mas o que o texto está dizendo é que Ele comprou você com o seu sangue. Pagou o preço mais caro, mais alto naquela cruz, vertendo o seu sangue para comprar a sua liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Você não precisa mais ser um objeto consumido pelo mundo. Você pode viver em liberdade, porque essa liberdade custou o mais alto preço, o mais caro preço, e Deus já pagou por ela. Está tudo pago. Você não precisa mais pagar por nenhuma dessas bênçãos. Essas bênçãos já foram pagas pelo sacrifício, pela obra de Cristo naquela cruz, que derramou o seu sangue para nos fazer homens e mulheres livres da escravidão do pecado. Aleluia, bendito seja Deus que nos concedeu as melhores bênçãos no melhor lugar. O que mais Ele fez por nós? Ele nos fez conhecer a vontade do Pai. Cristo nos abençoou, nos dando a conhecer a vontade de Deus. Verso 9 e 10. E fez com que conhecêssemos o mistério do quê? Da sua vontade. O mistério, aquilo que estava oculto, aquilo que nós não conseguíamos compreender. Mas Ele agora nos permitiu compreender. Segundo a boa determinação que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer o quê? Convergir, um ponto de encontro, um ponto em acordo, em comum, em sincronia. Em convergir aonde? Em Cristo todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Deus iluminou nossa compreensão através de Cristo. Cristo veio ao mundo e nos permitiu conhecer a vontade do Pai.
para que eu e você pudéssemos conhecer o seu plano perfeito, de que um dia Deus faria em Cristo convergir todas as coisas, todos os corações rebeldes, todos aqueles que se desviaram pelos seus próprios caminhos, como diz Isaías. Nós andávamos desviados por causa do pecado e cada um ia pelo seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de quê? De todos nós. Por que Deus fez cair sobre ele? Para poder convergir novamente o seu povo, as suas ovelhas desviadas. Deus fez cair em Cristo, para que em Cristo ele pudesse convergir. Até que Deus, pela sua vontade, permite conhecer o caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Cristo. Um dia ele permitiu você conhecer esse caminho. Ele abriu seus olhos espirituais para que você pudesse compreender e enxergar o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho de Cristo. E você também andava em trevas, até que um dia ele fez você conhecer a luz. Foi assim que você compreendeu a vontade de Deus para você, porque ele permitiu. E então ele deixou você enxergar, e diz o texto para nós de Colossenses 1, 26 e 27, durante séculos e gerações, mas que agora esse mistério foi manifesto, Cristo em nós, esperança da glória. Durante muitos séculos, os homens se debruçaram diante do texto e tentaram entender o que significa Emanuel. Mas a nós ele nos deu a conhecer. Cristo veio em carne humana e habitou em nosso meio e nos fez conhecer a vontade de Deus. Você não é mais cego, você agora enxerga. O que mais ele fez? Ele nos fez sua herança. Diz o verso 11, nele também fomos feito herança. O que é herança? Para pensar. Herança é uma propriedade, bens, direitos que alguém adquire quando alguém morre, não é assim? Então o testamento se executa e aquela pessoa recebedora daquela herança então recebe. Por quê? Porque alguém teve o quê? Que morrer. Não é isso? Alguém teve de morrer. Mas o que Deus está dizendo, o que a palavra está dizendo é que quando Cristo morre, quando o testamento é executado, ele recebe a herança. Ele recebe toda a sua herança. Todo o seu direito de propriedade. Somos eu e você. Nele também fomos feitos herança. Eu e você somos propriedade que Cristo recebeu pelo direito de herança. Pelo seu sacrifício, pagando o preço altíssimo daquela cruz. Nós somos propriedade, nossas vidas são um bem precioso pelo qual Cristo pagou com o seu sangue. A minha vida e a sua vida tem valor. A minha vida e a sua vida é um bem precioso. Ela não é mais sua, ela agora é um direito de Cristo. Esse bem não é mais teu. Se você compreende o Evangelho, a sua vida não é sua, entenda isso, sua vida pertence a Deus. Se você compreende o Evangelho, se você é um crente salvo em Cristo Jesus, sua vida não é mais sua. Sua vida é uma propriedade, alguém pagou um preço caro, que você não podia pagar, e agora ele é o dono disso. E ele deve receber cada gota, cada centavo dessa herança ele deve receber. Cada minuto da minha vida e da tua vida, ele deve receber. Porque a herança é propriedade dele. Não é tua. Tua vida não é tua. Já estou terminando. A última bênção, que nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos que ele nos deu no Espírito Santo. Verso 13 diz assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Então, quando vocês ouviram o Evangelho e quando vocês creram no Evangelho, se entregaram ao Evangelho, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. O pecador ouve o Evangelho e depois que ouve, ele crê pela fé e então, naquele instante, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo não é algo que recebemos após a conversão, não, mas no instante em que nós cremos. É o Filipe que está dizendo? É a doutrina da igreja?
É a palavra de Deus que está dizendo. Quando você creu, naquele instante, o Espírito Santo, então, selou você, você recebeu esse Espírito. E o selo, o que significa selo? Selo significa pelo menos 3 coisas. A primeira, selo significa que uma transação foi concluída. Então, por exemplo, eu vendi o meu carro para você, ou você vendeu o seu carro para mim. E então a gente vai lá no cartório, e lá no cartório eles vão o quê? Vão selar esse acordo. O acordo agora está selado, a transação foi concluída, não é assim? O que mais indica? Indica que essa posse é legal. Se alguém perguntar agora a você ou a mim se o carro é meu ou é seu, você pode agora mostrar o selo e dizer, não, a posse é legal. Essa pessoa que selou aqui, né, cujo o nome está no selo, ela possui a propriedade legal sobre aquele bem. É assim ou não? O que mais? Indica segurança, proteção dessa propriedade. Alguém quiser tomar minha propriedade por vontade, com o uso da força. Opa, não, me dá aqui que é minha. Não, peraí, seu não, aqui, ó. Quem é que tem o documento? O selo oficial, transação concluída, a posse do bem é legal, eu sou o proprietário oficial desse bem, é meu. Então você sai para lá, se você tomar de mim é roubo. Não é assim? Nós fomos selados pelo Senhor, mas nada e nem ninguém pode nos tirar dele. Nada e nem ninguém pode nos tirar dele. Note que a palavra nele foi usada várias vezes. Você percebeu isso? Várias vezes o texto usou a palavra nele para se referir em Cristo. Nele, a palavra nele vem da contração, é uma contração da preposição em, mas o pronome ele, para dar uma ideia de lugar, de circunstância. Nele, em Cristo. O texto está dizendo de uma união mística que a gente não consegue compreender perfeitamente. Que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. É disso que o texto está dizendo. E em Cristo nós temos todas essas bênçãos. Em Cristo, no amado nele, para enfatizar a ideia de que tudo isso nos é dado em Cristo. As melhores bênçãos no melhor lugar. Estando nele e ele em nós. E fora de Cristo, escute, fora de Cristo há somente ilusão. Fora de Cristo não há nada que o mundo possa nos oferecer que se compare a essas bênçãos. Fora de Cristo, só religião. Mas em Cristo, Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo. Tudo é por Ele, tudo para Ele. Tudo foi criado por Ele, para o louvor da sua glória. E Ele é o único meio pelo qual Deus derrama as suas ricas bênçãos sobre nós. Cristo é o único mediador que pode nos conduzir ao lugar onde essas bênçãos são derramadas sobre nós. Cristo, nenhum outro. Cristo, só Cristo. Cristo é o centro, Cristo é tudo que eu e você precisamos, entenda isso. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Você é um homem rico, é uma mulher rica, mas muitas vezes se vê como um mendigo espiritual. Sabe por que você se vê como um mendigo? E aí tudo que vai fazer, tudo que vai restar para os mendigos é o quê? É buscar satisfazer a sua mendigância. Buscar satisfazer o buraco vazio com o quê? Com coisas. Então a gente sai correndo atrás de coisas. Coisa atrás de coisa, coisa atrás de coisa, para preencher um vazio. Para preencher uma falta, uma carência. Quando eu e você precisamos de quê? De Cristo. Porque é em Cristo onde o homem e a mulher são feitos ricos, além da conta. Com as melhores bênçãos, no melhor lugar, mas esse lugar é em Cristo. Bênçãos muito mais elevadas, muito maiores. Homem e mulher riquíssimos, em Cristo. Em Cristo. Qual é a grande ideia, então, desse texto? Para a gente terminar, e depois eu quero propor 2 aplicações. A grande ideia desse texto é que, diante de todas essas bênçãos, só nos resta fazer como o apóstolo Paulo fez. Louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele já nos concedeu em Cristo. Essa é a ideia que Paulo está transmitindo aos Efésios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que poema lindo.
Eu não vou nem me atrever a cantar, mas o Daniel Souza tem uma música que ele canta exatamente essas palavras. É lindíssimo. Mas eu canto muito mal. Minha voz é de sabiá, desafinado. Mas ele canta uma música lindíssima em que ele só fala isso. O que está aqui no texto. E depois ele diz assim, nós estamos em Cristo, vivemos por Ele e através dEle. Só isso. Jesus é o centro de todas as coisas. Você é rico espiritual, mas será que você já se deu conta disso? Que você é o homem mais rico que esse mundo já viu? É a mulher mais rica que esse mundo já viu? Uma pena se você achar que essa palavra é só para te animar. Uma pena que você achar que esse discurso é só motivacional. Uma pena se você achar que isso é para compensar alguma coisa que você tem carência. Porque nem de longe essa é a minha intenção. Por isso que eu disse e vou repetir, a minha oração é a mesma que Paulo vai fazer na continuação desse texto. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Sabe por quê? Uma coisa que a gente vai aprender ao longo dessa carta é que quando nós compreendemos as riquezas que recebemos, isso muda a nossa vida. Quando você compreende essas riquezas capacitam você para viver nessa vida diferente. A primeira metade da carta, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar das riquezas. E depois, do 4 ao 6, Paulo usa mais 3 capítulos para falar como essas riquezas nos capacitam para viver a vida cristã. Você vai ver como a carta tem uma sincronia perfeita e lindíssima. Lindíssima. As riquezas que recebemos em Deus, em Cristo, por Deus em Cristo, como essas riquezas nos capacitam para viver uma vida cristã na plenitude. Isso é o que nós todos queremos. Quero propor 2 aplicações aqui para a gente terminar. 2 observações finais. Primeira, as verdadeiras riquezas vêm de Deus. As verdadeiras riquezas vêm de Deus. A verdadeira riqueza vem de Deus. É Deus quem concede riquezas eternas, sem as quais todos os outros bens não teriam valor algum. Nossos bens só têm algum valor quando nós entendemos que a verdadeira riqueza são espirituais. Aí essas riquezas espirituais nos capacitam até mesmo para desfrutar melhor dos bens materiais. Do contrário, nem o bem material não vai te satisfazer nunca. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar. É bom ter coisas, não vamos ser hipócritas. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, mas é melhor ainda saber que em Cristo nós somos ricos de tudo o que o dinheiro não pode e jamais poderia comprar. É muito bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, mas é melhor ainda saber que em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Tudo que o dinheiro não pode comprar, nós já temos em Cristo Jesus. A segunda aplicação que eu quero propor é que todas essas riquezas são concedidas pela graça de Deus e para a sua glória. Observe que depois de cada sessão nós terminamos dizendo para o louvor da sua glória. O Pai nos elegeu e nos adotou para o louvor da sua glória, está no verso 6. O Filho nos redimiu e nos perdoou e nos fez conhecer a vontade do Pai e nos fez sua herança a fim de sermos para o louvor da sua glória. Verso 12, parte A. O Espírito Santo nos selou para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Verso 14, parte B. Em todo o tempo, nas bênçãos do Pai, para a sua glória. Nas bênçãos do Filho, para a sua glória. Na bênção do Espírito, para a sua glória. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o motivo principal dessa grande obra que Deus realizou na salvação do pecador é a própria glória de Deus. Não há no universo motivo que fosse maior, mais elevado, mais sublime do que a própria glória de Deus. Compreenda, Deus não salva o homem pecador para torná-lo feliz. Deus não te salvou para te tornar feliz. Deus não te salvou apenas para te livrar do fogo do inferno. Mas esse seria um pensamento humanista, onde o homem é posto no centro da salvação. E isso não é o que a Bíblia ensina. Isso ignora a razão fundamental pela qual Cristo realizou tão grande obra de salvação morrendo naquela cruz. E o motivo principal é a própria glória de Deus. Deus te salvou
Para quê? Para a glória dele. Te fazer feliz, te livrar do inferno é um detalhe. O motivo principal é que a sua vida glorifique a ele. O motivo principal é que o teu resgate, a tua redenção, essa vida santa na presença dele que você vai viver a partir de agora, uma vida rica na presença dele, rica de tudo que realmente importa nessa vida, é para você viver para a glória dele. É para que Deus receba a glória através da sua vida. Deus deseja receber a glória através da sua vida. Que Deus nos abençoe com sua palavra, no nome de Jesus.